sair do campo pra poder ir pra escola. Educação no campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Hoje a nossa palestra de hoje, né, é com a professora Flomara Ambrosina Oliveira Chagas. O tema, de certa forma, é continuidade com a temática que a professora Sandra trabalhou na terça-feira, a construção do conhecimento e do pensamento científico, dialogando com Gaston Bachelard. Então, é continuidade. Só que hoje o autor principal é Bachelard, né, professora? Então, a professora Flomara, ela possui doutorado e mestrado em educação pela PUC de Goiânia, o mestrado em 2001 e o doutorado em 2010. Eu vi que o Libânio foi seu orientador, né, professora, no mestrado. Isso eu futricando lá no seu Lattes. Ela é graduada em Letras Modernas, português, e inglês pela Universidade de Rio Verde, em 81. Ela é professora e orientadora no programa de pós-graduação e educação para a ciência e matemática pelo Instituto Federal, campus de Jataí. Jataiense, sempre mudando e voltando, né, professora? Indo estudar, mas voltando para Jataí. Isso, eu já morei em uma época em Goiânia, mas eu voltei. Ela é sócia individual de alguns institutos de pesquisa, né, da ISPC, da ANFOP, da ANPAI, da ANPED e filiada no SINACEF. Membro da Associação dos Amigos do Museu Histórico Francisco Honorário de Campos, em Jataí. Membro da diretoria de Associação dos Amigos, do MAC, Jataí. Membro da Sociedade Ecológica de Jataí, seja. Membro do Núcleo de Pesquisa em Educação e Ensino de Ciência e Matemática, NEPECIM. Ainda continua esse núcleo de pesquisa, professora? Continua sim. Eu fiquei um tempo nele. Membro correspondente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, membro do Comitê Científico e Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa desde 2016, coautora de livro literário publicado pela Andros, São Paulo, e Alprinde, Rio de Janeiro. Tem experiência na área de letras, interconexão com a educação, com ênfase em língua portuguesa, ensino de ciência e matemática, atuando com a temática biblioteca, leitura, gênero, ensino-aprendizagem e educação ambiental. Então, professora, eu passo a palavra para a senhora e tenho certeza que será uma tarde maravilhosa. Tomara, esperança. Muito obrigada, Vânia, pelo convite para dialogarmos com as professoras Vanessa, Jéssica, Adriana, Daiane, nós mesmos. E são essas, né? Que até agora entrou sim, aí daqui a pouco deve entrar mais alguns. Isso. Ao todo são 21 professoras. Muito obrigada pelo convite, muito bom prosearmos um pouco nesta tarde calorenta aqui, de muito calor, muito calor. Tomara que dê tudo certo, porque ontem eu estou na escola, eu gosto de estar na minha biblioteca, porém ontem foi a queda de energia várias vezes lá no meu setor, e eu preferi vir aqui para a escola, para quem sabe aqui, por ser uma instituição, se acontecer, esperamos que não aconteça, e ontem também tivemos chuva muito forte aqui, e hoje está bastante quente. Então, que sejamos e tenhamos uma tarde agradável, porque vamos falar de Bachelard. E Bachelard foi um ser fantástico. E ler Bachelard, descobrir Bachelard,
Foi maravilhoso. Tá? Então, vamos sair disso. Então, o tema passado para nós pela professora Vânia Almeida foi a construção do conhecimento e do pensamento científico dialogando com Gaston Bachelard. A construção, construir. O que nos lembra de falar? É o pensamento científico, não é o pensamento literário. No diálogo com Bachelard, e não com Freire ou outro autor. Então, a construção científica com Bachelard. Se falarmos de Bachelard, eu trouxe aqui algumas imagens. Bachelard, ele nasceu no espaço rural de Vasseur, na França, em 1884. Então, no espaço rural. Para Bachelard, a criança, ela precisa ter contato com a natureza, ela precisa de ser amparada, amada. Não importa a condição que ela seja pobre, que seja... não importa. E ao lado aqui, temos a cidade que Bachelard morou, quando ele saiu do espaço rural e foi para o espaço urbano, que é Varsovia. Nesta cidade, ele trabalhou nos Correios, até 2013, ele ministrou aulas de química, de física, ele foi a partir dessas disciplinas que ele ministrou, depois ele escreveu vários livros, tanto professor de matemática, de química, de física, e como ele é formado em química e depois se formou em filosofia, ele também ministrou aula depois de filosofia na Universidade de Dijon, e depois, em 1940, aqui, essa paisagem, essa foto embaixo, é a Universidade de Sorbonne. Ele foi professor a partir de 1940. Ele participou da Academia de Ciências, Moral e Política, que é muito importante. Em 61, ele recebeu o Prêmio Nacional das Letras e faleceu em 1962. Essa história tudo, Bachelard ele queria muito ser, ele sonhou em ser engenheiro, mas, porém, houve um obstáculo aí. Ele teve que ir para a guerra. Bachelard, ele participou de 2 guerras mundiais, a primeira e a segunda. Mas se nós formos olhar os escritos, nós não achamos nada sobre a guerra. É porque ele disse que é monstruoso, que é vergonhoso a guerra, causar uma guerra. Então, é vergonhoso. Por isso, não merece ser comentado. Daí, ele não fala nada das suas vivências na guerra. Há um autor que fala que Bachelard é uma das pessoas mais incríveis, mais humanas que ele já conviveu durante a vida. Então, Bachelard tem uma ampla produção intelectual. Geralmente, as pessoas, ou ela opta pelo científico ou pelo poético. Bachelard tem essas 2 vertentes. As obras científicas, que é chamada de razão, e poética, que trabalham nossas emoções. Para Bachelard, a nossa escola, as escolas deveriam trabalhar com essas 2 vertentes. A escola deveria trabalhar 50% poético e 50% o científico. São as 2 dimensões do ser humano para o desenvolvimento da sensibilidade. O Bachelard, ele diz que ir para o magistério, ser professor, foi muito bom, porque ele é um autor que amava os livros, devorava os livros. E há um autor que eu conheci, que diz que quem lê, até na hora da morte, a leitura é fantástica, porque a pessoa que está doente numa cama, se ele não tem o hábito de ler, ele fica chamando outras pessoas o tempo todo. E se ele lê, ele se envolve com a leitura. Então, a leitura, o ler,
era primordial para o bacharelado. Eu não vou falar de cada uma das obras do bacharelado. Eu vou apenas destacar os nomes aqui da vertente poética, chamada noturna. E dentre esses livros aqui, eu cito A Chama de uma Vela, que é um livro fantástico do poético, porque Bachelard diz que a vela é importante porque, além de iluminar o nosso caminho, ela aquece. Então, por esses dois motivos. É lindo este livro, todos os demais. E há um autor italiano que diz: não se ensina literatura para que todos cidadãos e cidadãs sejam escritores, mas que nenhuma pessoa seja escrava. A literatura nos ajuda a compreender melhor a vida, a viver melhor. E as obras científicas diurnas de Bachelard são em número de 14, e eu, dessas todas as obras aqui, penso que seria importante a nós conhecermos a formação do espírito científico, as contribuições para o psicanálise do conhecimento, a formação do espírito científico. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre essa vertente e principalmente de como se deu a formação do conhecimento científico. Um dos livros que todos nós deveríamos conhecer, eu digo que é a formação do estudo científico, que tem esta capa, eu tenho aqui, não, e vale a pena ver este livro. Então, para Bachelard, a construção do conhecimento. Como que construímos o conhecimento? Para ele, falar em ciência é necessário que se tenha uma pergunta, é que se tem um problema. Bachelard, ele não gostava dessas divisões. Ele falou que se for para nós dividirmos a história do conhecimento, então, ele fez a seguinte divisão. Ele chama de pré-científico, de científico, de novo espírito científico. Então, para ele, de acordo com o estudo, o que ele fez, um estudo sobre as obras produzidas nesses 3 períodos. E o pré-científico, que vai até o século XVIII, o científico, que vai principalmente ao século XIX, e o novo espírito científico, a partir de 1906. Então, ele traz isso aí, a história da física e da química, da alquimia à teoria da relatividade, que ele analisa os livros de todas essas épocas, o trabalho árduo. Então, rapidamente, nós colocamos aqui numa tela as palavras-chave. Vânia, está ouvindo? Oi. Está ouvindo bem? Está. Ah, ok. Então, nós colocamos aqui palavras-chave, que só a cada slide desse daria para a gente falar 1 hora. Então, vamos pensar aqui em palavras, em expressões que sintetizam o período pré-científico, que foi até o século XVIII. Então, esse período, de acordo com os estudos do Bachelard, as obras que ele leu, esse período até o século XVIII não se produzia ciência. É um período científico. Era uma ciência fácil, distante de cálculo, de teoria. Então, uma pseudociência. Era de conhecimentos comuns, senso comum, de expressões. A ciência era superficial, opinativa, de opiniões, de crendice. E aqui, só lembrar, na época que nós estudamos o folclore, das nossas crendices, então, aquelas crendices, hoje, vamos assim, só para fazer uma ligação, as crendices era a ciência daquela época. Então, pseudociência.
é no estado concreto. O que é o concreto? O que eu vejo, eu valorizo o que eu estou vendo. O senso comum, superstições, as primeiras imagens que ficam. É um apoio na literatura, a exaltação da natureza, a vida cotidiana, animalismos, vegetais, os minerais. De unidade. Tudo que se falava, de céu, de terra, de tudo, era um só. Não bastava compreender, bastava ver, olhar. É ter uma satisfação imediata. E eu grifo aqui a palavra olhar, porque muito ainda está muito impregnada em nós. Por exemplo, às vezes eu vejo uma dissertação, um livro chamado assim, O Olhar sobre a Escola. Então, vamos repensar essa questão de olhar, isso é pré-científico. Olhar é quando a pessoa olha. Eu olho para essa sala, eu olho para uma rua, mas só olhar, isso é superficial. Isso é uma satisfação imediata. Para eu estudar uma rua, eu preciso de ir a fundo. Então, o pré-científico era um olhar rápido. Predominou a alquimia e a astrologia. Então, são inventários falsos, conhecimentos não comprovados. É desprezado a matemática, não tinha valor a ciência de Newton. Por quê? Newton já trabalha com os números. É um realismo ingênuo. Quer dizer, ingênuo, não crítico. E o pensamento científico? Então, do período do pensamento pré-científico para o científico, há uma ruptura. Nada se aproveitou, não é a palavra aproveitou, talvez seja forte. Houve uma ruptura entre os dois períodos. Então, o período científico não é uma continuidade, não é uma continuação do pré-científico. Há experiências científicas, esquemas geométricos, mas esse período científico, ele apoiava numa filosofia da simplicidade, algo que o Bachelard valoriza demais, e ele até faz críticas às escolas da época dele, assim, quando ele faleceu, de que as escolas não valorizam o erro, porque para ele, o científico é a partir do erro que nós vamos descobrindo a questão da ciência. E se constrói a ciência com rupturas e retificações. É uma nova filosofia. Mas, tem um detalhe, a ciência do século XIX era tida como perfeita, de uma unidade verdadeira, uma única verdade. E aí, no século XIX, já teve chamado de século de Newton, porque antes ele não foi aceito. Mas também, nesse período, ocorreu a Revolução. Não houve uma ruptura, houve retificação. Verificou-se um erro, revista-se esse erro, complementa, altera a teoria da relatividade, a microfísica, a álgebra. Então, a ciência, a álgebra foi importante nesse período. Foi um período de possibilidade antes nunca imaginado. Né? Então, para Bachelard, o conhecimento se dá contra um conhecimento anterior. Por que nós vamos à escola? Ele sempre questiona, por que a gente vai à escola? E o conhecimento científico, ele fala que tem uma alma profissional, porque nesse período aqui havia uma imobilidade, tudo era fixo. Os êxitos para os professores só os êxitos escolares, trabalhava com êxito, não a partir dos erros. E a gente percebe que isso ainda prevalece muito nas nossas escolas, nos nossos alunos. O novo espírito científico. A verdade também modifica. Olha, a verdade são iguais, a verdade é igual ao remédio, tem o seu prazo de validade. Então, a verdade, de tempo em tempo, ela vai mudar. Então, nós estamos
verificando, no pré-científico era de uma forma, no científico, e o novo espírito científico, a ciência, a partir de 1905, ela vai modificando. Então, a verdade muda. Basta olhar para a nossa língua portuguesa. Eu, que tenho mais idade que vocês, quando eu fazia o primário, assim era chamado, doce, agosto, dele, tudo era acentuado. Hoje, o correto era acentuar. Hoje, isso não é mais verdade, porque hoje nada tem acento. Nada não, essas palavras não são acentuadas. Então, mudou-se a verdade. A ciência, então, hoje ela é dupla, porque tem ruptura, tem erros e tem retificação. O erro é importante para a ciência. E foi importante que marcou um novo espírito científico, a nova ciência, é a teoria da relatividade de Einstein. Einstein, é de Einstein que nós estamos falando. Por que eu marquei isso aqui? Para dizer, principalmente a ciência, ela foi sempre machista, dos homens. E eu quero, e poucas pessoas sabem, sempre falo do Einstein, eu não quero aqui desconstruir o que ele fez, mas eu preciso dizer que a primeira versão da teoria da relatividade, ela foi assinada pelo casal, marido e mulher Einstein, Mileva Mark e Albert Einstein. E depois, a partir das outras versões, o nome da mulher dele não aparece mais. Então, nós precisamos de desconstruir isso e dizer que, assim como tem o casal de Melville Curie e Pierre Curie, que ganhou o prêmio Nobel, a teoria da relatividade antes era assinada pelo casal Einstein, e não só pelo Einstein. Muita gente não sabe disso. Então, nós precisamos de dizer desse apagamento da mulher. Sempre a história tenta apagar as mulheres, como fez com Mileva Mark, a ex-esposa de Albert. Então, século XIX, a ciência, tá? A ciência foi uma nova filosofia em que ser objetivo, exatidão e não mais analogia. A ciência contemporânea, ela não é de facilidade, de facilitar, como se propôs lá no pré-científico. É uma ciência de estudo. E Bachelard, ele coloca vários obstáculos para as ciências. O primeiro é a pseudociência. Lá foram vários obstáculos lá até os séculos XVIII. E a qualquer momento, esses obstáculos podem acontecer na minha aula, pode acontecer hoje, pode acontecer a qualquer momento. Então, obstáculos, ele existiu na época, no século XVIII, no século XIX, XX e XXI. E ele coloca que ele diz que esses obstáculos, eles bloqueiam a aprendizagem. Que são experiência primeira, conhecimento geral, verbal, conhecimento unitário, substancialista, realista, animista, conhecimento qualitativo. E esse obstáculo aqui, nós devemos, porque eles estão ainda presentes nos livros didáticos, todos os dias, então nós temos que ter um cuidado no modo de ensinar, na sala de aula, no livro didático. Porque os obstáculos pré-científicos ainda prevalecem em pleno século XXI. Por exemplo, o que é a primeira imagem? O que é essa primeira imagem no século passado? Em séculos anteriores, o que é essa primeira imagem hoje? Naquela época, tudo girava em torno da natureza. Descrevia-se a vida cotidiana. Eu vou dar um exemplo que está no livro de Bachelard, sobre o trovão. Quer dizer, as coisas complexas se resolviam de forma fácil. E veja só, no livro inteiro, o que Poncelet fala do trovão em 22 páginas. Ele fala dos 4 tipos de medo que causa o trovão. É esse e aquele outro. E aí, a pessoa lia,
para verificar qual dos medos que a pessoa tinha. Então, ele fazia analogias indevidas, o autor conselheiro. Quer dizer, não dizia o que é o trovão, como que acontece, por que tem as cargas e descargas elétricas. Não, os 4 tipos de medo que a pessoa sofria com o trovão. Então, para Bachelard, o livro didático pré-científico ele não é didático. E o livro didático daquela época não era, assim, o livro didático lá dos anos de até do século XVIII, ele não era oficial igual nós temos no Brasil. Então, qualquer um podia fazer o seu livro didático. E o livro de física, por exemplo, ele era copiado por 50 anos. O mesmo livro era copiado. Imagina hoje, nós estudando no livro de 50 anos atrás, na década de 70. Naquela época, a televisão estava chegando em Jataí. Era um mundo bem diferente, sem tecnologia, sem computador, sem telefone, aqui em Jataí. Então, a experiência primeira são cheias de linguagens coloquiais, do dia a dia, cheia de sentimentos, quer dizer, há uma mistura de literatura com o que se escrevia sobre ciência. A literatura se misturava. Havia um uso excessivo de comparação, mas não nada do pensar. A primeira experiência também foi comprovado que foi fruto da fantasia. A experiência não tinha uma base segura. Eu vou dar um exemplo bem atualizado para a gente perceber o que era o espírito científico. As fake news. Veja, eu peguei, porque esse dia está bastante quente aqui em Jataí. Então, peguei 2 fake news. Não há aquecimento global nem mudança climática. O sol do meio-dia mata coronavírus. Está fazendo tanto calor, mas o sol do meio-dia, será que... E o que a gente faz? Repassa isso sem uma base segura. Nós passamos e repassamos todos os dias fake news sem saber se tem base segura, se isso é verdade ou não. Então, na época de que surgiu o pensamento pré-científico, até 1700, que é o século XVIII, então, era dessa forma, não tinha uma base segura. Ontem mesmo eu recebi, pelo WhatsApp, uma foto de uma criança dizendo que quem repassasse aquele vídeo e fotos daquela criança, ela receberia R$1 por cada pessoa que repassasse. Quer dizer, isso tem base segura? Não, isso é fake news. Então, aquilo que é repassado sem base, hoje recebe o nome de fake news. Mas naquela época também, o que se fazia sem base, o conhecimento pré-científico não tinha base segura. O outro é o conhecimento geral. Quer dizer, sem verdade, nós vamos ver que esses conhecimentos, esses obstáculos que impedem as ciências, eles estão relacionados com o outro. Eles estão entrelaçados. Por exemplo, conhecimento geral é sem fundamentação científica. As respostas são fixas, são vagas, sem questionamento. Por exemplo, eu vi e coloquei aqui, eu vi, assim, uma pergunta que alguém fez. O Brasil alcançará a pacificação? Alguém respondeu, assim esperamos. Quer dizer, uma resposta vaga. Por que nós avaliamos professores? Aí alguém fala, por que você deu uma nota 4 para o professor? Ele fala assim, é porque é ruim, porque não é bom. Quer dizer, são respostas vagas que servem para qualquer pergunta. Assim é o conhecimento pré-científico. Nada para Bachelard, nada prejudicou tanto o conhecimento científico como a falsa do geral. E Bachelard critica muito Francis Bacon, que é bastante conhecido, porque, segundo Bachelard, o próprio Bacon
ele usava da generalização. Ele emitia pontos de vista sem ir a fundo nas pesquisas. Então, para ele criticar. Obstáculo verbal. O que é obstáculo verbal? É uma preocupação com a imagem. É a figura. A figura, quer dizer, resume-se tudo numa figura, numa única palavra, para uma explicação. Para o Bachelard, ao usar uma figura, de imediatamente eu tenho depressa, eu tenho que buscar. Isso é o concreto, eu tenho que mostrar o abstrato disso. E ele dá exemplo, inclusive, de uma explosão que houve numa sala. Deu uma explosão. Aí pergunta, o que você lembra? Pergunta, ele estava fazendo uma pesquisa sobre a lembrança que os alunos tinham da sala de aula. Aí ele perguntou, o que você lembra da sala de aula? O aluno perguntou, eu lembro da explosão, eu lembro que o professor estava assustado, eu lembro que o aluno ele estava assustado. E o que era o conteúdo? Ele não sabia, quer dizer, a imagem fica. Então, temos que ter muito cuidado com as imagens que nós projetamos, as imagens dos livros didáticos. Então, essa questão do verbal, o Bachelard vai dizer que é uma simplificação. Nós utilizamos a simplificação para explicar os termos científicos. E aqui eu trouxe de livros didáticos, que eu até esqueci de colocar aqui de que livro que é. Isso aqui foi uma falha. Olha só um exemplo que aparece no livro didático. Comparar o átomo com um grão. Aí a expressão que está no livro é assim. As menores partículas seriam grãos de matéria. Então, qual é a preocupação com essa frase? Impede o conhecimento de ser aprendido de forma correta. Porque um grão brota. Então, o aluno pode achar que um átomo brota. Então, daí está o problema. Temos que explicar essas imagens para não... Porque é uma propriedade do grão brotar. Então, o estudante pode dizer, o átomo brota, aí vai ser um riso. Mas, na verdade, há uma incorreção aqui. Então, é ter cuidado com essa visão superficial dos conceitos. Porque esses problemas podem ratificar. Retificar é consertar. Ratificar é afirmar. Então, nós temos que ter muito cuidado. E o obstáculo da unidade. Tudo na época do pré-científico gerava um triângulo universal. Serra, terra, homens, tudo resumia num só. Então, essa unidade, veja só. Veja um exemplo que está no livro de Bachelard. Existia uma analogia entre os aços, metais e o corpo humano. Veja só, por que uma pessoa estava doente? Então, era por causa da desarmonia entre o metal, o planeta e o corpo humano. Assim era a ciência daquela época. A doença, hoje nós vamos ao médico e tem vários aparelhos para dizer qual é a doença. Mas naquela época, a doença estava relacionada com um ácido. É por causa do metal, que tem a relação com o planeta, que corresponde a cada órgão. Então, é a alquimia e a astrologia que dominava o pré-científico. Sob determinação, a doença está relacionada com o metal com o planeta e o órgão. Então, havia uma sobredeterminação. Então, o século XXI, o século XVIII, de acordo com Bachelard, os autores oferecem um amontoado de obras inúteis cientificamente. Muitas das obras, nesta época, até o século XVIII, cientificamente, são obras inúteis. Assim, diz Bachelard. Veja os obstáculos da unidade. O que é a unidade? Havia, então, uma influência muito grande da literatura, da religião e da filosofia.
A ciência estava entrelaçada toda isso. Hoje nós temos na literatura os termos da literatura, por exemplo, era muito da linguagem figurativa. Se eu hoje falo assim, lá vem a Vânia Almeida carregando a sua cruz. Olha, isso o que quer dizer carregar a sua cruz? Não é sentido literal de cruz, carregar como Jesus carregou uma cruz. É o quê? As dificuldades. Então, um conhecimento científico, a ciência até o século XVIII, ela era figurativa, ela era um entrelaçar com a religião, com a literatura. E para Bachelard, ele diz assim, são páginas das mais enfadonhas e inúteis que os físicos já redigiram sobre a ciência até o século XVIII. A física estava associada à teologia. Veja aqui. A água é o nosso bem precioso, que está no livro atual. Isso é um ponto de vista utilitarista e antropocêntrico. Veja que está no livro. Os cometas são almas das grandes e santas personagens que deixam a Terra. Veja só, os cometas. Os cometas representam as almas importantes que deixaram a Terra. E muitas vezes a gente fala, aquela estrelinha lá não está vendo, aquele lá foi um robô que faleceu. Quer dizer, essa nossa fala tem uma relação com o espírito pré-científico, porque para os ditos cientistas, os falsos cientistas, os cometas eram as almas das grandes personagens. Veja isso aqui, que lá é do livro de 1600. O autor que Bachelard estudou, Fayol, está no livro desse autor, um autor dos anos de 1670. Veja só, quando ele vai dizer dessa unidade. O gato tem a ver com Saturno e com a Lua. Quer dizer, o gato está na Terra, é um animal, tem a ver com o planeta. Então, 3 gotas de sangue de gato macho, e veja só, tem que ser gato macho, tiradas de uma veiazinha que fica embaixo do rabo do gato, serve para curar epilepsia. Então, veja como situá-lo, veja só a crença, a crendice, que é um livro de 1672. O trovão provoca fertilidades na terra mais ingratas, é de 1783. A lagartixa, comer 3 lagartixas por dia, igual tomamos remédio hoje 3 vezes por dia, então de 8 em 8 horas, cura doenças venéreas e hérpes. Quer dizer, é um livro de 1783. Veja só, lagartixa. Isso porque é pensando nessa unidade de animais, de ser humano, de planeta, que tem uma relação muito forte com o outro. E esse obstáculo substancialista é a linguagem não científica. Então, nós vamos apenas atribuir características superficiais. Superficial, por cima, é o meu olhar sobre tudo. Não vou a fundo pesquisar. Então, essa linguagem ela é cheia de adjetivos. É o que a gente chamou hoje de uma linguagem prolixa. A linguagem científica hoje ela é direta, ela é concisa. A linguagem de antigamente era uma linguagem ao oposto disso. E o conhecimento quantitativo. Veja só, eu gosto muito desse livro de Bachelard, porque para ver quanto a ciência é uma pseudociência até o século XVIII. É um excesso, até o século XVIII, havia um excesso de precisão. O quantitativo era falso. Veja que Buffon, em 1781, disse, chegou à conclusão de que havia 74.832 anos que a Terra tinha se soltado do Sol.
Em Vênus, vive-se mais tempo que na Terra. Veja só, em 1781. Por que ele chegou a essa conclusão? A longevidade dos marcianos é um terço menor do que a nossa. Não existe nenhum método para provar que Vênus vive-se mais tempo, que em Vênus vive mais que na Terra, para se provar que 74.802 anos que a Terra se soltou do Sol. E os livros, então, nós temos que ter muita preocupação com essa porcentagem, porque não se debate de que forma toda essa quantidade não tem uma base científica. Não há um método para isso, porque hoje, quando nós fazemos uma pesquisa, nós temos métodos. Eu vou fazer um estudo de caso. Eu vou para uma sala de aula e vou ficar um tempo para saber de que forma que se dá a aula, de que forma que se planeja, de forma que se realiza uma atividade na rua, na cidade, em qualquer lugar que formos fazer uma pesquisa. Mas lá não, era pela opinião. E tem esses dados, são dados, é um excesso de precisão. Tem tantos, olha essa aqui, grão de cevada pode conter 27 milhões de animais vivos, cada qual com 24 patas. Em 1785, como que esse autor vai dizer? Porque se a Wanda está fazendo um trabalho de doutorado, ela tem que ter um método. Como que ela chegou a essa conclusão? Ela foi para a sala de aula, ela estudou, ela foi verificar de como aconteceu. Agora, coloca-se dados, mas não diz de que forma. Não diz. Então, essas implicações são seríssimas, porque nós temos muito desse conhecimento pré-científico atualmente. Então, nós temos que debater essas verdades como inquestionáveis. Por exemplo, um livro de campo de 2015. Nesse livro fala de conteúdo de água, que há no organismo, mas não fala da proximidade. Por exemplo, preocupa-se com quantificação, mas não se explicita o valor aproximado. É muito normal nós estudarmos assim. O nosso corpo, nós precisamos de beber 2 litros de água por dia. Eu vou beber um pouco. Nós precisamos de beber 2 litros de água por dia. E será que uma criança precisa de beber 2 litros de água? Uma pessoa que pesa 200 quilos precisa de beber 2 litros? Uma que pesa 50? Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, vai depender, são 35 ml versus o peso da pessoa. Não são 2 litros, mas está tão impregnado que precisa ser 2 litros que passa como 2 litros. E o Gustavo Anemista, que é o quê? É dar características do ser humano, da pessoa, aos animais, aos seres animados. É característica biológica do homem. E eu marquei o homem aqui porque eu sou uma estudiosa das questões da mulher. Então, enfatiza-se o masculino, o homem. Não fala do ser humano, mas do homem. Então, dá-se características humanas, dos seres humanos, aos objetos, aos animais. Isso para facilitar a compreensão dos alunos. Mas isso nós temos que ter muito cuidado com isso. Ah, não pode? Eu posso usar as imagens assim, mas eu tenho que ter muito cuidado no foco dessa imagem, se vai ou não prejudicar o conceito científico. Veja os livros didáticos atuais. Eu peguei esse aqui tudo de livros atuais, para ver que ele ainda está assim, de acordo com o conhecimento pré-científico. A Terra está envolta por um cobertor de gás. Quem se envolve com o cobertor são seres humanos.
não é a terra. Então, eu estou dando características aqui, ó, de envolver uma pessoa se envolver no cobertor para a terra. A água superficial alimenta as nascentes. A água não alimenta. O planeta tem sede. O ser humano, nós, os animais, temos sede. Então, há a foto de dois animais dialogando sobre conceitos físicos. Animais. Então, estou dando característica das pessoas aos animais. Isto é um obstáculo animista. E nós temos que ter cuidado com isso. A semana passada, eu estava lendo, eu vou um parecer de uma pesquisa, estava assim, esta pesquisa fala sobre isto. A pesquisa não fala. A pessoa que fala na pesquisa. Então, é nesta pesquisa fala, porque a pesquisa não fala. Então, são expressões que estão usadas, que nós ainda estamos usando, tal como o pré-científico. Veja uma imagem que está no livro, uma representação do átomo. Veja só. O átomo, então, a característica dos seres vivos, esse átomo tem olho, tem boca e tem nariz, e está dizendo, né? Está dizendo um para o outro, um casal, feminino e masculino aqui, está dizendo, não era essa a ligação que eu imaginava. Quer dizer, um átomo está conversando, tem olhos, tem boca e tem nariz. O que é que isso? Isso acontece muito na literatura, né, nos contos de fadas. Isso aí é literatura, não é ciência. Então, nós temos que ter muito cuidado de estar repassando o conhecimento pré-científico por meio dos livros. E há muitos livros ainda desta forma. Eu fui orientar uma aluna sobre as fases da Lua. Procurei vários inúmeros livros para falar, porque a Lua não são só 4 fases, crescente, minguante, cheia e nova. Os livros ainda trazem assim. São 29 fases da Lua. Então, nós temos que avisar os autores de livros, a editora, porque senão eu estou tal como naquela época, no século XVIII, ela copiando apenas um livro de um século para outro. O livro também é muito interessante. Os obstáculos, lá no século XVIII, anteriormente, até depois, o pensamento pré-científico é maniqueísta. O que é maniqueísta? É oposto, bem e mal. Bem e mal. É a síntese do contrário. Veja só, excremento, o esterco, né, de animal. Veja só. Então, os princípios antitéticos era característica do espírito pré-científico, a questão contrária. O fedor prepara o perfume. Então, se fazia perfume do que se fedia. Veja só os remédios. Os remédios que têm mau cheiro e mau gosto são os melhores. Há 2 espécies de rubis. O rubi macho e o rubi fêmea. Os machos são mais bonitos e os fêmeas brilham mais. Está vendo aí a questão do machismo até durante a vida inteira? A eletricidade usava para curar doenças venéreas. Então, é muito interessante essa passagem, um casal que queria ter filhos, mas não tinha. Aí alguém falou, não, é só você colocar a eletricidade assim no colchão, tal. Mas um dia essa mulher ficou grávida e deu à luz a uma pequena criança e foi feliz para sempre. Ah, estou falando de literatura? Não, estou falando da ciência. Da ciência. Então, essa eletricidade não existia um método. Qual o método que você utilizou para chegar a esta conclusão? Esta alquimista, o alquimista também era um homem, e de idade, um ancião, e nunca uma mulher. Eu fiz questão de tirar uma página aqui do livro, a página 222,
para falar, tanto que é interessante essa página aqui, ó. Sugiro vocês lerem quando tiver um tempo maior, conhecer um pouco. Veja só, o cocô de rato, está escrito assim, tirei a foto, isso aqui é a foto da página 222 desse livro que está aqui. O cocô de rato, que é Stercus nigrum, ele é bom para prisão de ventre. Então, as pessoas, como ela aqui é maniqueísta, né, o cocô de rato cura prisão de ventre. Os externos servem para curar a sarna, misturado com mel e com suco de cebola, faz renascer o cabelo. Eu me lembro, não faz muito tempo, da minha juventude, né, século passado, na fazenda lá do meu avô, chegou uma senhora que morava lá perto e falou assim, os meninos já tiraram leite? As máquinas estão. Por quê? Ela tinha erisipele na perna. É que eu quero passar a bosta quente da vaca na minha perna. Veja só, isso nos anos 70. Não faz muitos anos. Quer dizer, isso aqui, lá nos séculos XVIII. O cocô de cachorro. Para os autores como Müller, atribuíram muitas propriedades ao algo grego. Cocô de cachorro. Cocô de cachorro é calmante, ele é febrífico, ele serve para todas as questões de garganta. Então, usava-se cocô de cachorro. Veja, é a relação entre o animal, o que cheira mal, o esterco para curar. Tem uma relação de cura. Então, é um jogo metafórico. Veja só, o corpo humano é um forno. O nosso Deus construiu o seu forno, que é o corpo humano, com respiradores, com a boca, com o nariz, com as orelhas. É sempre essas comparações, essas analogias. O corpo humano é igual a um forno. Veja essa outra aqui também, do mito da digestão. A bosta fresca da vaca, que alimenta do capim. Então, o capim tem a qualidade de acalmar a inflamação de feridas e tumores. Mas veja só, a bosta do boi, né? A bosta do macho é diferente da bosta da fêmea, está vendo? Sempre os autores dão uma ênfase ao macho. E veja essas figuras aqui. Nós falamos do conhecimento pré-científico. O esterco de vaca, falsa cura para a Covid. Então, esse aqui é uma matéria, uma foto que saiu no Globo e que o Globo a retirou do Reuters, que é o jornal mais famoso do mundo, do Reino Unido. Ela foi publicada no dia 11 de maio de 2021, na época forte da pandemia. Então, o que as pessoas fizeram na Índia, como a vaca é sagrada? Eles se barrelaram com o da vaca, porque tipo na época do século XVIII. E veja que perigo. Além de estão todos juntos sem máscara, a proximidade, e se tem algum problema de saúde, a bactéria pode contaminar. Então, os médicos da Índia alertaram contra esse caso aqui. Isso aqui vem de conhecimento pré-científico e vai repassando. Então, esse aqui, não, o esterco de vaca, e assim teve outros, que falou de cachorro, tantos outros, para a questão do Covid. É uma questão de pré-científico, né? Então, o teatro realista é o visual, é a imagem, sempre entrelaçada com o outro, é o senso comum, é a ciência do superficial. Eu vou facilitar. Ao invés de um aluno ler um texto, o que está acontecendo em São Paulo? Já dou o slide prontinho para ele ler só esse slide aqui.
mas não ler no todo. Um médico de Goiânia deu uma entrevista dizendo que ele está muito preocupado, neurologista, os jovens, as crianças não estão lendo um livro por completo. E ele disse que isso aí é terrível para o cérebro. Então, essa questão do conhecimento pré-científico, que está tão presente em nós, é de facilitar, é de dar tudo pronto. Isso empobrece, isso não desenvolve o científico. Eu trouxe aqui uma pesquisa que foi feita, eu trouxe. O Paraná hoje é tido como, em Goiás, há uma preocupação muito grande, dispensa-se as aulas de arte, de história, para dar aula de língua portuguesa e matemática, por causa do INDEB. Eu não sei se isso acontece em Mato Grosso, mas em Goiás acontece isso sim. É só para fazer prova. Então, eu trouxe do Paraná, poderia ter trazido de Mato Grosso, de outro lugar. Eu trouxe do Paraná porque o Paraná, atualmente, no Brasil, que tem a maior nota no IDEB. Então, eu peguei um livro de lá, de uma pesquisa, em que fizeram estudo, Levorato, entre outros, Lara, fizeram um estudo no livro de Química para ver quais são os obstáculos. Esses livros estão 100% de acordo com a ciência, ou os autores dos livros trazem alguma dificuldade sobre os obstáculos tecnológicos. Eles fazem no LinkedIn. Eu trouxe aqui apenas o primeiro capítulo, os obstáculos, as barreiras que o primeiro capítulo desse livro de Química, de ensino médio, traz. Veja só. O capítulo se chama Matéria e Sua Natureza. Tem 10 obstáculos chamados animista. O que é animista? É aquele que dá a característica de seres vivos a serem inanimados. 10 obstáculos verbal. O que é o verbal? É a linguagem científica fora do contexto e traz 25 obstáculos realistas. O que é esse obstáculo realista? É a tentativa de facilitar, de buscar o concreto. Por exemplo, aqui eu tenho uma bolsa, minha bolsa. O que é isso? É uma bolsa. Agora, é uma bolsa. Para que é essa bolsa? Para guardar o que tem nessa bolsa? Tem muita coisa. Tem alguma coisa. E a resposta geral, que serve para qualquer. Eu não vou a fundo saber o que tem nessa bolsa. Se eu trouxe um lanche, se tem uma escova, se tem um fio dental, se tem um desodorante, é superficial. Então, a linguagem dos livros, ao invés de auxiliar na compreensão de ciência, reforça o senso comum, reafirma conceitos errados e induz a estudante a ter uma visão distorcida da ciência. Então, nós temos, assim como os obstáculos da ciência, nós temos obstáculos pedagógicos também. É forte, o Bachelard diz que é forte a tendência de nós facilitarmos tudo para o aluno, para a criança, principalmente. E ele diz que é aí que mora o perigo. E a pedagogia da facilidade adormece o ato de pensar. Eu já dou tudo pronto, ele não vai pensar. Se nós pudéssemos, hoje se fala muito da interdisciplinaridade, fazer o trabalho. Eu me lembro de uma professora que ela disse assim, ela era estagiária da Universidade Federal de Goiás, e ela foi trabalhar lá no bairro distante, disse que pagou o melhor que ela podia. Aí ela falou, e veio uma negrinha raquítica que me deixou sem chão. A primeira pergunta que ela me fez foi, quando lá em casa eu faço cocô no vaso, por que tem dia eu faço, a bosta fica por cima, e tem dia que eu faço, a bosta vai embaixo no vaso, assim. Um dia está flutuando, de novo. Foi assim, meu Deus. Ela falou, hoje nós vamos falar disso, e depois na próxima aula eu falo disso, tá bom? Então, são questões que outra criança perguntou no dia
Nós temos que repensar essas questões. No dia da alimentação, dia da semana da alimentação, a parede estava repleta das mais bonitas figuras, de fragaçado disso, daquilo. E a criança falou, ô tia, eu nunca comi uma coisa dessa. Lá na sua casa tem? Porque na minha. Então, essas questões nos levam a repensar. A partir do menino, você pode trazer uma figura. Uma professora, outra em São Paulo, estava dando uma aula, falou, traga para a sala um objeto que você convive, uma coisa, um objeto qualquer. O menino levou uma bala. São Paulo não viu, porque é o que convivia com a questão. Então, nós temos que pensar muito na simplificação do dar tudo pronto. Os livros didáticos, eles têm, desde o século XVIII até hoje, eles têm termos simbólicos, figuras, analogias e metáforas equivocadas. Nós temos que pensar nisso. A prática da explicação é uma tendência pedagógica tradicional e moderna, diz Rancière. Não é só o tradicional, não está só antigamente, não, hoje. Rancière, ele tem um livro fantástico, que se chama O Mestre de Lorete, que todos nós deveríamos conhecer também. É um livro fantástico. Ele vai dizendo o ontem, o hoje e o sempre. Críticos afirmam que autores de livro didático buscam facilitar o processo de ensino, mas eles exageram nas metáforas, nas comparações, e isso é ruim para os alunos entenderem o conceito científico. Os livros didáticos atuais, Bachelard atual, mas o Bachelard morreu em 62, e traduzindo atual naquela época. Mas eu digo atual para nós também. Eles estão cada vez mais cheios de imagens, porque nós valorizamos o aspecto natural da visualização. É bom visualizar? Sim, é bom. Nós temos que ter cuidado com a falsa ciência. Muito cuidado. Porque pode obstruir o conhecimento geral, pode obstruir esse conhecimento geral e o obstáculo para a criança chegar ao conhecimento científico. Então, são entraves para o conhecimento contemporâneo. É difícil abandonar o senso comum, é um sacrifício difícil de Bachelard. Por quê? Foi passando de geração em geração, de cultura para cultura. Veja um exemplo aqui. Comer manga com leite faz mal. Olha, vocês podem até rir de mim, mas sabe que faz apenas uns 15 anos que eu soube por que comer manga com leite faz mal? Isso passa de geração, então. Eu estava na roça, nós oferecemos um lanche, a pessoa, não, eu chupei manga. Não, faz mal. Quer dizer, isso está muito impregnado. Eu estava numa palestra de um cara que escreveu um livro de história, eu comprei o livro dele, li, e lá eu descobri. Fiz uma descoberta. E isso que é bom, é desconstruir o que é o conhecimento, o que é a sala de aula. É desconstruir esses conhecimentos. Então, eu descobri que comer manga com leite faz mal, porque na época da escravidão, na época tinha muita manga, então o patrão, negando leite aos escravos, que eram muitos, ele dizia, comer manga com leite faz mal. Quer dizer, chupou manga, fica só com a manga. Então, vai economizar o leite que tinha que passar. Daí que eu descobri. Então, veja, há uns 15 anos, na minha infância, não se misturava leite com manga. Então, o senso comum vem desses preconceitos da sociedade, vem do pré-científico. Como que tem? Aí a gente vê todo dia que as mulheres devem cuidar da casa e os homens do lar. Uma raça é mais apta para fazer tal atividade do que outras.
Os meninos vestem rosa, os meninos vestem azul. Isso são preconceitos que vão repassando, que vieram de muitas épocas. Mas veja só, eu quero discutir um pouquinho essa questão do menino vestir rosa, que deu muito pano para a manga na época da Damares, né? Eu trouxe para vocês que antes não. Antes o vermelho era utilizado pelos homens, porque o vermelho era uma cor máscula. Veja só esse barão aqui, ó, pintado no século XVIII. Veja a cor da roupa dele. Veja esse garotinho aqui também. Esse aqui eu cortei, é uma foto de Renoir, de 1881. E o menino está de vermelho, e o Renoir pintou duas meninas e ficou cortado aqui. É um quadro de Renoir, de 1881, que as meninas estão de azul. Eu olhava nas imagens de Nossa Senhora, Virgem Maria, a delicadeza das mulheres tinha a ver com azul. Eu fui a uma exposição na Pinacoteca, em São Paulo, fantástica, uma artista internacional, de outro, me lembro se ela era da Polônia, em que ela mostra toda a exposição dela era mostrando, desconstruindo essa questão das cores. Então, essa questão de rosa para mulher e vermelho e azul para homem, sabe quando que isso veio mesmo com força? Entre 1920 e 1950, com a indústria, com a industrialização dos Estados Unidos. É uma questão econômica. É tanto que as crianças, o que usava cor colorida antes, eram só os idosos. As crianças usavam branco, por questão de tinta para pintar tecido. Então, essas questões nós temos, porque tem que ser usar verde, azul e tal. Então, por que no século XVIII que eu usava vermelho? Nós precisamos de desconstruir essas questões. E o Bachelard, ele fala na pedagogia da dificuldade e da facilidade. Ele faz crítica, ele contradiz essa questão de facilitarmos tudo, porque a pedagogia da dificuldade que leva o estudante, que nos leva a pensar. E aí está a filosofia do novo espírito científico, porque está na contramão às formas tradicionais de um conhecimento de uma mão única, de só o professor passar o conhecimento. Porque quando o aluno chega na sala, ele tem conhecimento. Nem que seja esses conhecimentos que nós precisamos de desconstruir, precisamos de trabalhar. Por exemplo, eu pergunto, por que no centro da cidade varre a rua todos os dias e no bairro mais distante não varre a rua todos os dias? É um excelente trabalho. A gente fazer com as crianças. Então, o pensar exige estudo. O pensar exige biblioteca. Quantas bibliotecas nós temos nas escolas que o aluno vai para pesquisar? Eu vejo muitas escolas, como se diz, que tem biblioteca, mas ela fica eternamente fechada e guarda livros didáticos. Não, pensar exige estudo. Preciso estudar. Não é um trabalho da lógica capital, de rapidez. Nós temos muita pressa, daí nos angustiamos. Nossa, quando eu por quê? Nós não fazemos um trabalho interdisciplinar e demorarmos muito nessas questões. Bachelard, eles colocavam contra o ensino pelo Estado, o ensino que está hoje aí. E nem a poesia, assim, a pessoa fala, eu estou inspirado. A poesia também exige conhecimento. Um autor que se diz, para eu escrever um verso sobre uma rua, eu tenho que conhecer a cidade inteira. Então, a formação do pensamento para Bachelard deve vir, eu tenho que pensar em formar para o conhecimento científico desde a infância. Desde das crianças, vamos lembrar aqui, quando criança, as crianças viviam perguntando. Bachelard diz assim, em criança, nós éramos pintor, modelador, botânica, escultor, arquiteto, caçador, explorador. E
que aconteceu com tudo isso? Cadê o artista que éramos quando criança? São os adultos que nos respondem pelo mundo. Aí, nós vamos nos silenciando. E aqui eu trago a linguagem que deve ser objetiva, precisa, né? A objetividade, por exemplo. No texto científico, eu estava lendo, como eu disse para vocês, um texto estava assim, o autor faz isso, parece, talvez ele queira dizer, não, talvez e parece, eu penso. Para a pesquisa científica, não interessa o que eu penso, quero saber a pesquisa em si, como parece ser, talvez. Veja só, vocábulos, expressões que dão margem à interpretação subjetiva. Subjetivo é da literatura. A linguagem científica, ela é objetiva. Veja só a linguagem subjetiva. A sala era grande e espaçosa, ou a sala era pequena e muito exígua. Sala grande? Desculpe aqui. Grande. Eu acho a minha cozinha muito grande. Mas, de repente, ela é pequenininha, perto de muitas cozinhas maiores. Eu visitei um palácio uma vez na Espanha, que a sala de jantar era grande. Aí eu penso, a minha sala de jantar é grande, mas aquela sala, não. Então, isso é subjetivo. Eu tenho que dizer a medida. Se eu vou dizer a sala de aula em que eu estou ministrando, sala pequena, talvez ela seja maior do que outra escola, porque tem uma escola que já está aí, que dividiu a sala, falta a sala, né? Então, dividiu, metade fica numa sala, metade fica na outra. Então, é melhor eu dizer quantos metros por quantos metros de comprimento, quanto de largura. Porque o grande pode ser grande para você e pode ser pequeno para outra pessoa. Pode ser pequeno para mim e pode ser grande para você e assim por diante. Está vendo a questão da objetividade? Então, numa linguagem científica, nós temos que evitar a linguagem coloquial e comum, a linguagem literária figurada. Por exemplo, eu ouvi, nossa, aquela professora está trabalhando 60 horas por semana. Ela trabalha de manhã, de tarde, alguns dias à noite. Ela dá um duro no trabalho. Então, dar um duro no trabalho não é uma linguagem técnica, é uma linguagem científica. E aí, a vida dela era uma tempestade na época da sua juventude. A vida era uma tempestade. Isso aqui é excelente para um texto literário e não para um texto científico. O sentido da escola é repensar, nós precisamos repensar a interação. Não pensar a escola como só de uma transmissão de saberes prontos e acabados. Eu tenho que pensar, polemizar, o exercício do estudar, do pensamento, da criatividade. O professor Termes, que é um meu orientador no doutorado, um estudioso de Bachelard, ele faz a seguinte questão nos seus livros. As nossas pedagogias privilegiam o exercício de pensar? Ou nossas escolas estão usando a simplificação? Ou os alunos estão indo à escola mais para saciar a fome? Porque estudo exige tempo. Eu fui a Goiânia buscar um documento e não estava pronto, eu resolvi esperar. E fazer uma palavra cruzada. Então, pessoal, tudo que nós vamos pesquisar exige tempo. Existia uma atividade lá que dizia assim, se você fizer 17, chegar a 17, você é uma pessoa inteligente. Eu havia feito 17, mas como eu estava de tempo, que o documento que eu buscava não estava pronto, eu fui testando, sabe quantos que eu fiz?
24. Então, questão de inteligência é questão de tempo. Questão de descobrir isso, fazer isso, é questão de tempo. Tem uma exposição aqui, no Salão Nacional de Artes, aqui em Jataí, que um dos artistas jataienses está expondo um trabalho, uma arte que ele criou uma cola, ele queria colocar um plástico na tela e ficava, ele criou uma cola. E eu perguntei, ele contando dessa cola que ele criou, quanto tempo você levou para fazer com que essa cola colasse a sua arte, fizesse o seu trabalho? Ele falou, levei de 3 a 4 anos. Quer dizer, o estudo, a nossa pesquisa, exige estudo, exige tempo. E não é o conhecimento científico, é diferente de ligeiramento, de facilitar. Pedagogia científica, então, tem que ter a parte teórica, os experimentos. E é fundamental os erros, porque a partir dos erros, é a partir até de uma erra que nós podemos mudar a nossa aula, retificar para os recomeços. Então, o processo da pedagogia científica está nas dúvidas, nos questionamentos. Eu estava numa aula, eu estava no hotel e fui ao formatura em Berlândia, estava no hotel na Praça Tubal Vilela, ao lado tem uma escola. E do meu apartamento eu via toda uma aula de sociologia. Essa aula, só o professor falava. O pai da sociologia, quem é o fulano de tal? A sociologia aconteceu no século tal, a sociologia tal assim, a sociologia tal assim. Vocês entenderam? Tá, abra a página tal e faça exercícios. E as dúvidas? E os questionamentos? Estou dando esse exemplo para reflexão. Porque esse professor que fez essa aula, que a gente chama de tradicional, por que esse professor fez dessa forma? Será que não foi repassado também para ele desta forma? Então, Bachelard fala uma escola utópica. O que é utópico? É se permitir fazer uma aula como os cientistas faziam o seu trabalho. É uma que envolve professores, estudantes e um método. Porque para ele, o erro abre caminhos para a verdade. A escola utópica tem que ter o questionamento. A primeira etapa da construção do conhecimento é identificar um problema. Pense na aula de amanhã. Qual o problema nós vamos propor? Essas são as minhas referências. E como eu falei de utopia, eu gostaria de concluir com a utopia de Eduardo Galeano. A utopia está no horizonte. Se aproxima do espaço, ela se afasta do espaço. E o caminho desse passos, Deus antecorre do espaço. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu nunca deixe de caminhar. Então, vamos pensar. Você pode pensar, eu não consigo fazer muito do que você falou, eu não consigo fazer. Vamos nos unir, porque, acima de tudo, a união, o novo coletivo, é capaz de mudar muito a nossa vida. Muito obrigada. Professora, que fala maravilhosa. Deixa eu voltar aqui. Espera. Durante a sua fala, a gente vai fazendo reflexões, né, sobre o que a gente vive no mundo da escola, e a gente está envolvido, né, com esses conhecimentos pré-científicos, estamos impregnados dele, né, ainda mais nos dias de hoje, né? Muito, muito mesmo.
com as fake news. Estou querendo tirar, como eu estou no computador aqui, diferente do meu, e a gente apanha, né? Eu vou querer tirar aqui. Você quer fazer o quê, professora? Vai tirar a... Já saiu. Já saiu? Já. Já saiu, já. Não, eu queria aparecer aqui. Ah, você já está aparecendo aí, já. Ah, tá. Não, porque eu estava na página da Utopia ainda. Ah, tá. Não, já está na tela, já foi... Já parou o compartilhamento. Então, assim, mesmo com a sua fala, a questão do conhecimento pré-científico, estamos impregnados dele, né? Com as fake news, isso aí, se a gente não tomar cuidado o tempo todo, e é umas fake news, professor, assim, tão barata, eu chamo de, assim, fica pensando assim, como que tem pessoas no século XXI que acreditam nisso? Mas existe. Vânia, o problema maior é quando nós vemos pessoas que já têm, eu, pelo menos, na minha concepção, eu penso assim, quem é religioso, quem chegou a fazer um curso superior, eles têm que estar melhor preparados do que os outros. De repente, eu me deparo com pessoas, mas disparando fake news, tanta inverdade sobre tudo, sobre saúde, sobre educação, não só sobre Covid, não nessa questão. É muito doído, é muito triste. Quer dizer, ele está vivendo uma época, eu digo, e às vezes a pessoa tem um curso superior, mas a cabeça, a sua cabeça ainda está no século XVIII, né? Isso. E aí eu vejo a ideia de Bachelard, né, dessa construção do novo espírito científico e trazendo isso para a educação, não, assim, é difícil, não é tão simples. Mas não é fácil mudar. Não é fácil mudar, não é fácil você levar uma proposta e romper com esse conhecimento pré-científico e trazer esse novo espírito científico. E aí eu queria que os professores, se vocês puderem falar um pouquinho, será que a nossa educação do campo, que vocês praticam lá em sala de aula, tem a ver um pouco com isso que a professora fala? As aulas de vocês, de certa forma, principalmente voltado para a questão do projeto, é lá do conhecimento pré-científico ou é o novo espírito científico? Eu queria que algum de vocês falasse. Que legal se eles trouxessem de casa essas questões, né? Os alunos. Daiane, para ver o que a vovó, querem falar? Vocês têm a resposta. Sinta-se à vontade, né? O meu sonho da vida era trabalhar numa escola. Eu estudei em escola do campo. E meu sonho era trabalhar numa escola de campo. Eu não tive essa oportunidade de trabalhar. Eu vejo muito o levar da cidade para o campo. Talvez, não sei, eu já verifiquei alguma escola, não sei se acontece aí, do aproveitar do campo. É muito interessante. Mas isso também, às vezes, é diferente, né? Uhum. Eu queria que vocês contassem como é que é o processo da escolha das temáticas. A professora não sabe. Eu queria que alguém contasse. Jéssica, vai você. Você é a faladeira, é a nossa porta-voz. Você entrou primeiro? Eu estou no intervalo aqui na escola, está muito barulho. Já que ninguém vai falar, né? Isso, Daiana. Vamos lá. Tanta gente erguida a mão, gente. Calma, um de cada vez. Calma, calma. Não precisa pressa, tem tempo para todo mundo. Vamos lá, Daiana.
Boa tarde, professora Flomar, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Como vai? Um prazer, uma honra tê-la conosco nessa tarde, né? Aqui em Vila Rica, graças a Deus, hoje o sol entrou de férias. O Tá um sol? Mesmo? Sim, Aqui está nublado também. aqui tá um clima muito bom. Bom de estar mimindo ou assistindo filme comendo pipoca. Nossa, que Mas legal. para quem quer ser alguém, né? Alguém a gente já somos, mas ser alguém mais experiente tem que estudar, né? E estudar é um processo doloroso, então não nos permite comer pipoca e nem assistir filme. E nem mimir. Mas, assim, as escolhas da temática, ela parte, né, dos anseios dos alunos, ali de onde eles vivem mesmo, né, no campo, não saindo dali, eles têm as suas curiosidades, né, então a temática aí vem a partir deles, eles conversando, aí eles têm o dialeto deles, aí a gente vai trazendo para o lado científico, né, e afunilando também, porque é igual um coador, né? Começa bem largo, assim, aquele amplo conhecimento, a gente vai ter que ir afunilando até chegar na temática onde vai aí, quem sabe, em busca das respostas aí dos anseios deles. Aí a gente começa aí a discussão e aí, daí então começa o processo de leitura, de pesquisa, de aplicação de questionário. Às vezes quem faz visita em loco, né? Então aí tem todo esse processo. Que legal. Vai a temática vem deles. Você se lembra Sim. de uma temática, de um tópico? Você se lembra, assim? Fiquei curiosa para... Fala da sua, Dayana, sua temática. A minha temática? Fiquei Isso, curiosa eles para escolheram. saber de uma temática dos alunos. Assim. A minha temática que nós vamos escrever esse ano é sobre a infraestrutura da prática das aulas de educação física no campo. A estrutura? A infraestrutura. A infraestrutura. E materiais também didáticos. Ah, sim. Mas tem muitas temáticas boas aí. Tem o processo, eu não vou lembrar de cabeça, que são muitos, né? Mas tem sobre o leite, os meninos vai dar continuidade esse ano, o ano passado eles falaram sobre o leite, esse ano eles vão dar continuidade, um gancho, né, puxando do ano passado, para falar sobre O avanço da tecnologia na pecuária leiteira. Isso aí, tia Vânia, obrigada. Aí tem a professora Jéssica, que veio falando sobre também gancho também do ano passado sobre sobre os peixes, né? Eu esqueço o nome. Tem a professora também que vai falar sobre os agrotóxicos, né? Tem outros que vai trazer a história da comunidade escolar. Nossa, essa do agrotóxico, hein? Da Carmelita vai falar, e também da IP vai falar sobre o processo histórico do assentamento. Então, tem muitos temas bacanas aí. O processo histórico do assentamento. Sim, como surgiu. Fantástico isso aí. Nossa, nota 10. Do Caxangá é como, tia? Eu esqueci. Do Caxangá Deixa eu ver se eu lembro da temática. É sobre a questão do plantio de soja, porque que lá as outras comunidades têm o avanço, né, da questão dos grãos, e na comunidade deles não tem um avanço. Isso, partiu dessa curiosidade, né? Para você ver, vendo toda a região de Vila Rica expandindo para a soja. E a região do Caxangá, que é onde os alunos estão, não está expandindo. Eles querem saber por que a soja não chegou lá. Mas que maravilha! Aí assim, a gente tem a resposta né? Prévia, né? Porque é uma região de morros, tem bastante pedra, né? Mas eu falei para a professora, deixa quieto, deixa eles ir atrás, deixa eles descobrir por meio de questionário, por meio de entrevista, né? Isso eles vão descobrir no decorrer da pesquisa, mas surgiu isso é a temática deles. Mas aqui está atividades econômicas desenvolvida pelas famílias dos alunos da Escola Procópio Faria na comunidade Caxangá. Então, né, a partir dessas atividades econômicas, em torno disso que vai chegar a resposta da pergunta que vem a curiosidade deles.
E tem uma outra comunidade também que é sobre a questão da oscilação do leite e do preço. Né? Eles vão fazer uma investigação para saber, né? Época de chuva, o leite aumenta, o preço cai, e então eles vão fazer sobre essa questão desse processo, dessa oscilação. Tá, a escola são quantos estudantes? Olha, são várias escolas, professora, nós estamos em 7 localidades. 7 localidades? Isso, 7 salas anexas. Então, nós pegamos por turmas. Ah, tá. A sua pesquisa vai envolver as 7 comunidades? As 7 comunidades. Então, tem professores que estão sozinhos, a maioria tem dupla, e tem locais que é turma muito seriada, então é primeiro, segundo e terceiro ano. É uma única turma, então uma única temática. E tem turma que tem 2 professores, então tá os 2, tem turma que tem 3 professores, então os 3 professores em torno daquela temática. Muito interessante. Então, quando a Sandra apresentou o teórico Bachelard, né, eu não conhecia, nunca tinha lido nada dele, e eu falei, meu Deus do céu, e agora? Então, assim, quando a gente vai descobrindo e vai entendendo Bachelard, já estamos, de certa forma, fazendo nesse novo espírito científico, nessa que né, você colocou aí, essa utopia. Então, o campo, a gente está nessa, né, ou seja, quebramos o paradigma e estamos nessa utopia, vivendo essa utopia. E esse projeto, professora, já é o 5º ano, esse ano que a gente trabalha dessa forma. Parabéns para vocês. E aí, esse ano, eu trouxe como objeto de pesquisa. Qual ano que a senhora foi com as alunas do Beleza para o Tocantins, no evento lá, representar? Que foi... Foi em 2019. Eu fui com 2 alunas e mais uma professora, nós apresentamos, né, esse trabalho na Federal do Tocantins, em 2019. Aí, 2020, 2021, paramos, por conta da pandemia. Ano passado, retomamos, né, bem devagar, porque a gente mudou de escola, com a militarização da escola que a gente estava, né, mudou de escola. Então, ano passado, nós trabalhamos, e esse ano estamos com força total aí, né, com os trabalhos, e eu, assim, né, com o curso de extensão, com a formação, para que saia algo elaborado. Então, esse ano a proposta é que, de cada trabalho desse, saia um artigo. Nossa. E aí, depois, a gente vai atrás para a publicação. O ano passado também, nós temos aqui na região o IFMT de Confresa, que fica aproximadamente 100 quilômetros de onde nós moramos, que ele tem um evento, né, anual, que é o Gimpex, onde a gente pode estar mandando aí os trabalhos. Aí, o ano passado, a professora Jéssica Rizardo foi com alguns alunos, né, representando a nossa escola, o nosso campo, no Gempex, onde eles fizeram apresentação, né, de alguns projetos que ela escreveu com eles, e eles apresentaram na escola, ela levou eles para apresentar nesse evento lá em Confresa. Muito interessante o trabalho de vocês. Daiane, você é da qual área? Eu sou da área da linguagem. Eu sou professora de educação física. De educação física. Porque, Vânia, eu me deparo muito com estudantes que é da área da química e da física e nunca também viram falar em bacharelado. Orientei, inclusive, na segunda turma do mestrado, eu orientei uma aluna em que ela também trabalhou com bacharelado. Fiz nesse viés, mas ela é física, ela nunca tinha visto falar. Eu também, como se diz, fui apresentada a bacharelado esse ano. Mas muito né? bom. Muito bom mesmo. E aí, assim, o nosso trabalho, ele é interdisciplinar, ele não tem uma disciplina específica, né? É desenvolvido de forma interdisciplinar,
né? A escolha dos palestrantes também, do curso de formação também foi escolhido, né, em todas as áreas para poder contemplar, né, a fala, contemplar todos. Então, assim, né, hoje nós estamos no 8º encontro, e aí eles estão com as temáticas, já com desenvolvendo os questionários, já se organizando para a coleta de dados, para a gente apresentar, né, o resultado no evento científico no final de novembro. E o final, após, né, a escrita do artigo científico, que é uma das fases, não é tão simples, né, mas aí a gente vai estar buscando para a gente conseguir fazer essa parte da escrita científica, para que todos esses trabalhos resultem de um artigo. Isso é muito bom, porque se você teve aí a teoria, tudo, e o escrever, como o Bachelard diz, é uma tarefa árdua. É difícil. Não é facilitar. Então, e nós sabemos, quando o professor trabalha com muitas disciplinas, eu conversando com o professor de geografia, ele falou, eu trabalho com 500 alunos, eu tenho que dar a prova, ministrar a prova de marcar X mesmo, é o objetivo, senão eu não dou conta. Eu não dou conta. Aí, isso me leva a pensar, muitos alunos que chegam no mestrado, uma grande dificuldade de escrita, de escrever a sua dissertação. Mas eu não critico esse aluno, porque muitas das vezes, o professor de língua portuguesa, o professor de outra disciplina, eles têm eles são professores de 3 escolas, eles ministram tantas disciplinas que eles não têm tempo até de variar esse tipo de escola. Acho muito interessante esse trabalho de vocês. Parabenizo mais uma vez. Está trabalhando e achei fantástico. Os alunos falaram, nós queremos saber por quê. Você diz aí, a gente já sabe, entre aspas, quer dizer, a opinião você já sabe. Deixei de morro, tal, mas está ainda no pré-científico, né? Nós sabemos. Mas houve alguma pesquisa? Se houve alguma pesquisa, vai verificar. De uma pesquisa para outra, às vezes alguém escreveu lá uns 5 anos atrás, agora já tem outro veneno, outra mata desmatada, outra. Então, vai acrescentando, vai modificando. É isso aí. Eu parabenizo muito o trabalho de vocês. Estou encantada, principalmente com essa de os meninos quererem saber esse questionamento. Isso é interessante, muito bom. Pois é. Professora, a gente já está chegando no nosso final, e aí eu deixo você fazer as considerações. Agradeço muito, e um dia qualquer eu vou em Vila Rica conhecer. Fazer uma excursão aqui, os professores do IF, a Sandra falou isso também, que queria vir em Vila Rica. Tem que vir, né? Eu fui para o mestrado, estou indo para o doutorado, né? Pelo menos uma vez, vocês têm que vir em Vila Rica. Eu sempre tento conhecer os locais dos meus alunos, né? Eu não fui em algum na época da pandemia, porque teve como, né? Mas é bom conhecer também os diversos Brasis que nós vivemos. Cada um tem o seu destaque, a sua diferença, o seu igual ao seu diferente. Então, muito obrigada. Eu agradeço muito pelo convite de estar aqui hoje. Obrigada. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação no campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola.